Então, não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação, a esse tema. O professor Ederlon já expôs como foi o processo de construção das nossas 5 sugestões, top 5 do Choosing Wisely da MIB. E agora nós vamos focar na 5ª recomendação, não foi a menos votada, mas ficou na número 5, que é não oferecer suporte avançado de vida a pacientes que não tenham possibilidade de recuperação. Evite instituir ou manter suporte avançado em pacientes graves, com alta probabilidade de óbito ou sequela significativa, sem considerar a possibilidade de instituir cuidado paliativo. As decisões clínicas dentro desse contexto devem ser tomadas sempre respeitando a vontade expressa do paciente e seus familiares após o amplo diálogo e consenso. Esse é o texto da recomendação número 5. Trazendo algumas base teórica do que motivou a essa recomendação, e foi uma das 5 mais votadas. Usualmente, a terapia intensiva ela foi inicialmente construída e muito pensada para tratar os doentes, alguma pessoa com um agravo na sua saúde, por um tempo curto. Essa pessoa ou morria ou melhorava, mas ela saía da UTI. Esse é o objetivo principal, e as unidades de terapia intensiva foram formadas com esse intuito. Com um avanço bastante significativo nas melhoras dos nossos cuidados dos doentes graves, alguns doentes permaneceram um tempo prolongado sob esse tratamento, e alguns ficavam assim um tempo extremamente prolongado, quase infinito, que começou-se a se questionar se isso era só um prolongamento da morte, e se essa qualidade, essa pessoa que poderia ser considerado como sobrevivente ainda, tendo os cuidados intensivos, e se essa qualidade de vida era uma qualidade de vida que essa pessoa gostaria de receber se ela tivesse capacidade de tomar essa decisão. Então, apesar de todos os avanços na medicina intensiva, nós ainda temos uma alta mortalidade, dependendo de acordo com a unidade de terapia intensiva, 20% a 30% ou até mais % de mortalidade nas unidades de terapia intensiva. Alguns estudos nos Estados Unidos mostram que 1 em cada 5 pessoas que falecem dentro da UTI. E o investimento no tratamento intensivo é uma parcela bastante grande do nosso investimento em saúde. E alguns estudos mostram que o gasto no último ano da vida da pessoa, e uma parte dela pode ser em tratamento intensivo, pode ser, no último ano de vida, 25% do gasto total em saúde nos Estados Unidos. Então, a gente tem algumas perguntas, né? Quando a gente quando a gente não tem uma resposta ao tratamento que a gente esperava, quando as expectativas que a gente tinha de melhora não são atingidas, e quando o tratamento não tem uma perspectiva de benefício, o que a gente faz? E nessas situações, alguns estudos mostram que a retirada de suporte terapêutico ou não acréscimo é bastante comum. Inicialmente, tínhamos o conceito de cuidados paliativos, uma coisa totalmente distinta de tratamento de cuidados intensivos, onde os doentes são invadidos, tratados agressivamente, com o objetivo de recuperação, e que o UTI não é o local para se fazer tratamento intensivo. Alguns desses paradigmas têm sido quebrados, e o tratamento de alguns doentes em fase terminal ocorre na UTI. Ele ou vai fazer um trial terapêutico na UTI, ou ele tinha uma expectativa e tem uma deterioração por uma doença terminal dentro da UTI, um pós-operatório de uma cirurgia paliativa. Algumas medidas vão dar mais conforto e só podem, em alguns locais, ser instituídas dentro de terapia intensiva, como ventilação não invasiva ou tratamentos mais agressivos para os sintomas,
que é o objetivo do nosso tratamento paliativo. E é muito importante dizer que muitas vezes o cuidado com as pessoas tem ficado um pouco atrás do nosso cuidado em relação com os órgãos dessa pessoa ou com os sistemas, né? Isso a gente vai ver mais a seguir sobre a nossa necessidade de humanizar o nosso cuidado na terapia intensiva. Também parte da nossa introdução está bem descrito no nosso Código de Ética Médica, que nós não podemos abreviar a vida dos nossos pacientes, e também que nos casos de doença incurável ou terminal, a gente deve oferecer todos os cuidados paliativos. A gente não pode de nenhuma forma acontecer de não tratar o paciente, de abandonar o paciente. Não, a gente tem que fazer, mesmo que o doente não tenha um objetivo de cuidado, de tratamento curativo, a gente sim tem a obrigação de fazer o tratamento com o objetivo de cuidados paliativos. Isto, e aí também consta no Código de Ética que nós devemos evitar a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Dentro dos princípios bioéticos da medicina, o cuidado de doente terminal se encaixa dentro do princípio da beneficência, de a gente cuidar e fazer o bem para o nosso doente, de não fazer o mal. Importante também da autonomia, porque algumas tomadas de decisões os doentes e seus responsáveis devem participar, e na distribuição dos recursos, na justiça distribuição dos recursos que nós temos, que eles não são infinitos. Alguns questionamentos também que são comuns nessa situação: o que é uma vida aceitável, o que é benefício, quem decide. Tudo isso nós temos que levar em conta, e habitualmente os nossos doentes têm um repúdio, e nós profissionais, a distanásia, que é o prolongamento do morrer, e prolongar um estado terminal. Morrer com dignidade habitualmente indica um processo indolor, sem sofrimentos, acompanhado dos familiares, e muitas vezes a vivência religiosa é importante. Esse é um estudo feito por uma fundação inglesa, a Kaiser Foundation, junto com a revista Economist, botou fez uma pesquisa com uma população na Itália, Estados Unidos, Japão e Brasil, sobre o que eram as prioridades para a morte. E no Brasil, a primeira, a paz espiritual, confortável, sem dor, acompanhado dos entes queridos, que na Itália é o primeiro. Viver o máximo possível, entre o quarto. No Japão, Estados Unidos e Itália é o último, sem ônus financeiro para a família e sem ônus de tomar decisões para a família, como o sétimo. Então, aqui a gente vê como algumas prioridades variam de acordo com o país em que as pessoas foram entrevistadas. Viver o mais tempo possível, tinha pouca expressão, pessoas que tinham isso como prioridade no Japão, Itália, e um pouquinho mais, mas bem menos nos Estados Unidos, e no Brasil a metade. E prioridade de ação dos profissionais: morte sem sofrimento no Japão, primeiro, na Itália 70%, nos Estados Unidos 70%, e no Brasil 40%. Isso é em relação aos profissionais RUP, e a gente vê que ela não é muito concordante com o que as pessoas que opinaram expressam quando perguntadas sobre isso. E se o poder de decisão, no Brasil, paciente e família metade, assim como o médico também 40%, sugerindo que o poder de decisão, enquanto no Japão, Itália, um poder de decisão muito maior do paciente e da família, e nos Estados Unidos também. Então, isso é muito importante, porque nós vamos ter que tomar algumas decisões em conjunto com a família, mas de nenhuma forma tomar decisão conjunta, a gente vê isso acontecer com o doente ou com a sua família, implica que a gente deve jogar algumas opções para ele. Ele muitas vezes não tem o conhecimento adequado para tomar uma decisão,
E isso nos mostra uma coisa, que a gente não tem empatia ou não tem um cuidado adequado com aquele doente. Então, a gente deve capacitar o doente e sua família para eles escolherem e tomarem a melhor decisão, e isso é uma função nossa dos profissionais de saúde, né? Não é só o que a gente diz, tem várias outras coisas que entram para a tomada de decisão da família, e elas devem ser sempre respeitadas. Aqui um estudo mostrando como as decisões, em que momentos elas podem ser tomadas, né? Uma perspectiva de uma doença curativa é bem simples, decidir que não tem necessidade de avaliar cuidados paliativos, e quando está bem próximo da morte também. Mas ainda nós temos alguns questionamentos de quando é o momento, em algumas situações que a gente não sabe bem como vai ser a evolução, tipo quando a gente tem algum doente que tem uma doença crônica, tipo um DPOC, uma cirrose, que tem descompensações e até que alguma delas pode levar ao óbito, diferente aí dos doentes com uma doença terminal, que a previsão, tipo uma neoplasia, insuficiência cardíaca, é um pouco mais conhecida. Então, o cuidado paliativo de doentes graves, ele pode ser feito, e algumas vezes na UTI, e a UTI pode precisar fazer o cuidado paliativo de alguns dos seus doentes. Aqui um estudo publicado por um colega de Salvador, junto com o Daniel de São Paulo, mostrando algumas diferenças sobre o que os intensivistas, oncologistas e membros e profissionais do Ministério Público tinham sobre algumas questões relacionadas, ficou um pouco pequeno aqui, relacionadas à terminalidade, se eles concordavam ou não com algumas afirmações, e tinham algumas discordâncias bem importantes, principalmente em relação a quem deve decidir no momento de retirada de suporte, quando o doente não tem a capacidade de decisão, se quem deve decidir é o familiar ou o juiz, uma discordância do pensamento do intensivista, do oncologista e dos membros do Ministério Público. Se a retirada de suporte terapêutico e o não acréscimo de medidas é a mesma coisa, isso tem uma visão que não é muito concordante entre esses três profissionais, mostrando que isso precisa ainda ser um melhor conhecimento entre os vários profissionais que atuam na área da saúde. Rapidamente, algumas sugestões colocadas quando a gente se coloca na situação, quando eu não tenho mais o que eu posso fazer em algumas situações, o que eu posso fazer para o meu doente, uma possibilidade de um tratamento paliativo. Esses dois autores, o Derek Angus e o Robert Truog, que é um bioeticista, colocaram um artigo publicado no JAMA em 2016 com 5 estratégias, vou colocar bem brevemente. Redução da internação inapropriada através da discussão antecipada, antes da deterioração, a admissão definida pelo intensivista e não por outros médicos assistentes na UTI que cuidam do doente. Eles chegam a propor, e escrevem isso, redução do número de leitos de UTI, que inicialmente nos assusta, mas eles justificam. Se tem leito vazio, os doentes mesmo em fase terminal vão acabar indo para lá. O que eles colocam. A outra estratégia é a reavaliação dos objetivos do cuidado frequentemente na UTI, uma UTI como meio para recuperação e não para uma manutenção infinita do suporte que não tem possibilidade de recuperação. E a gente sabe que muitas vezes o caminho mais fácil é manter o tratamento e nem sempre ele é apropriado. Melhora na tomada de decisão compartilhada com os doentes e familiares, através de capacitação em habilidades de comunicação, que são bem importantes para todos os intensivistas, e que a competência dessas habilidades deve ser parte da formação desses profissionais. E além disso, a melhora na habilidade de construção de um consenso entre os profissionais, o intensivista, o cirurgião, o oncologista, o hematologista, o infecto, e através de habilidade de comunicação, trabalho com respeito e consenso, e finalizando com maior humanização das unidades de tratamento intensivo, através de alguns
pontos como aumento dos horários de visitas, foco no cuidado centrado no paciente, redução de procedimentos e, de novo, instrumentos e capacitação em comunicação. Então, apesar do nosso avanço científico, bastante grande, do conhecimento na medicina e na medicina intensiva é muito grande, ele avança rapidamente, nós atualmente não temos conseguido compatibilizar com uma atenção mais humanizada. E muitas vezes tem maior insatisfação dos doentes ou seus familiares. Finalizando, então, o acesso dos doentes graves e seus familiares aos cuidados paliativos adequados somente é possível com a participação dos intensivistas. Os cuidados paliativos devem ser uma competência de todos os intensivistas. As principais atribuições dos cuidados paliativos incluem comunicação, adequação e discussão dos objetivos terapêuticos, relação de ajuda com o doente e família, alívio dos sintomas e outras, não devem deixar de acontecer dentro da UTI. As referências bibliográficas, e essa então a recomendação do grupo da AMIB, do Choosing Life da AMIB Brasil. Obrigado a todos.